Certo, Anda, vamos aqui para a correção da sua primeira redação, tá? Então, como eu falei para você, né? Essa primeira redação era só para a gente ter como base, como referência, tá bom? Para ver se realmente você precisava iniciar a sua preparação para a redação desde já, ou a gente poderia esperar o lançamento do edital para começar a preparar você, tá? Como eu falei antes, né, na mensagem, né, eu tinha dado uma olhada por cima e já percebi que realmente você precisava iniciar a preparação desde já, tá? Então, agora com a correção, né, ficou realmente perceptível que essa preparação tem que iniciar agora, tá bom? Então, como eu não tinha falado nada, né, dado nenhuma dica de redação, tá bom? Então, eu vou explicar aqui, tendo como modelo uma redação que eu fiz sobre o mesmo tema, tá bom? E esse modelo serve justamente para, né, ter os alunos terem como referência, tá bom? Como base de como montar um texto dissertativo dessas bancas principais, tá? CESP, FCC, tá bom? FGV, tá? E também vai servir para a NUCEP, tá? Então, aqui, ó, o que a redação pedia, tá? A imigração de populações latino-americanas para o norte do Brasil, né? Ao elaborar seu texto, aborde necessariamente os seguintes aspectos: 1. Causas da imigração e expectativa dos imigrantes ao buscar outro país. Item 2. Impactos da imigração para as populações dos locais que recebem os imigrantes, tá? Então, uma estrutura legal, né, para esse tipo de redação, tá? É aquela estrutura básica, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Então, na introdução, você vai trazer o tema, né? As palavras-chave dos itens e vai contextualizar tudo, tá? Então, na introdução, traz o tema, os itens e contextualiza, tá? No desenvolvimento, tá? Então, você vai reservar um parágrafo para cada item desse, tá? Então, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, qual a ideia? Você abordar somente o item 1, tá? Então, reserva um parágrafo para cada item, tá? Sem misturar, tá? Não pode misturar em um mesmo parágrafo o item 1 e o item 2 aqui, tá? Então, primeiro parágrafo do desenvolvimento fala do item 1, tá? Próximo parágrafo de desenvolvimento fala somente do item 2, tá? E na conclusão, você retoma os itens, né? Palavras-chave ou sinônimos dos itens, tá bom? Do item 1, do item 2 e dá uma solução, né, para esse problema, para essa problemática, tá bom? Então aqui, ó, eu vou trazer essa redação que eu fiz, tá? Só para ter como referência, tá? Então aqui, ó, o que eu digo na introdução? Nos últimos anos, o fluxo imigratório de populações latino-americanas para o norte do Brasil tem se intensificado. Ponto. Nesse sentido, é salutar destacar as causas dessa imigração e as expectativas dos imigrantes ao buscar outra nação. Além disso, é importante saber quais os impactos que os imigrantes causam à população que os recebe, tá? Então aqui, ó, perceba, né, que eu sempre trago as palavras-chave aqui, ó. Então aqui, ó, fluxo imigratório, né? Eu estou trazendo a palavra-chave do tema, né, que é imigração, tá bom? Aqui, ó, causas dessa imigração. Então aqui, ó, causas da imigração, né? Expectativa dos imigrantes, tá? Então aqui, ó, expectativa do imigrante, né? Dos imigrantes, né? Então, palavra-chave do item 1, né? Impacto que os imigrantes causam, né? Então aqui, ó, impactos da imigração, tá bom? Então, é necessário eu sempre pontuar, né? Trazer essas palavras-chave, tá?
para o examinador ter ciência de que eu estou abordando necessariamente aquilo que a redação pede, tá? Para deixar claro que eu não estou fugindo ao tema, tá bom? Que eu não estou espanando, não estou saindo daquilo que foi pedido, tá? Além disso, tá? É necessário, né? É fundamental que seus períodos sejam curtos, tá bom? Porque isso contribui para a coerência, tá bom? Fica um texto com sentido, tá bom? E também evita problemas de pontuação, tá? Então, aqui, ó, perceba que esse parágrafo, tá? Ele tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis linhas, tá? E tem aqui, ó, um, dois, três períodos, tá bom? Então, o período é quando você começa a escrever até o ponto final, tá bom? Então, essa quebra do parágrafo em períodos menores facilitam na coerência, né? Fica um texto com sentido e também evita você ter problemas de pontuação, tá? Além disso, né? Além de você quebrar o parágrafo em períodos menores, é necessário que você traga pontos de coesão textual, tá bom? Então, o que é a coesão textual? É uma palavra, né? É um termo que vai ligar o período anterior ao período seguinte, ou ainda o parágrafo anterior ao parágrafo seguinte, tá bom? Então aqui, ó, essa coesão textual, ela faz a costura, né, entre os períodos e entre os parágrafos e faz com que sua redação seja, né, homogênea, progressiva, né, tenha uma progressão, tá bom? Então aqui, ó, eu falei um pouco e trouxe uma conjunção para fazer essa coesão textual, tá bom? Então aqui, ó, nesse sentido, né, eu retomo o que eu falei anteriormente e dou vazão para o que vem depois, tá bom? Aqui, ó, além disso, retomo o que eu falei anteriormente, né? E dou sequência para o que vem depois, dou vazão para o que vem depois, tá? Então aqui, ó, perceba que tem vários pontos de coesão aqui, ó, nessa redação, tá? Então aqui, ó, primeiramente, tá bom? Enquanto estes, enquanto aqueles, né? Já, tá bom? Embora, nesse aspecto, tá? Diante do exposto, assim, tá? Então, esse texto é totalmente costurado, totalmente ali há uma, né, não tem nada solto, tá? Tá tudo costuradinho, tudo progressivo, tá bom? Tem uma progressão, tá? Certo. Então aqui, ó, introdução, já falei para você, tá? Como funciona, tá? Desenvolvimento, tá? Então, o desenvolvimento, você vai trazer afirmações sobre o que o item pede, tá? Então você traz afirmações, né? E vai argumentar sobre essas afirmações, tá? Vai argumentar, né, para dar embasamento, né, e reforçar essas afirmações, tá? Então você vai trazer afirmações e vai convencer o leitor através dos argumentos que as suas afirmações são verdadeiras, tá bom? Então aqui, ó, no item 1, eu tenho que trazer afirmações sobre as causas da imigração e expectativa dos imigrantes, tá bom? Então aqui, ó, tem que perceber que esse item 1 ele está subdividido em dois, tá? Então aqui, ó, causas da imigração, expectativa dos imigrantes, tá? Então aqui, ó, parágrafo de desenvolvimento do item 1, tá? Então eu começo aqui, ó, primeiramente, tá? Então aqui, ó, coesão. Estou retomando o parágrafo anterior e dando vazão para o parágrafo seguinte, tá? Então aqui, ó, primeiramente é importante destacar os motivos que levam o deslocamento dos latinos ao Brasil, principalmente os haitianos e os venezuelanos. Ponto. Enquanto estes, né, venezuelanos, são motivados pela crise que seu país enfrenta, aqueles, né, então aqueles retomam haitianos, aqueles vieram
ao nosso país, principalmente em razão dos impactos do terremoto devastador de 2010. Aí eu continuo. A superinflação da Venezuela tornou a vida lá praticamente insustentável. O salário mínimo, por exemplo, não compra nem 1 quilo de carne, né? Aí continua. Já o Haiti, país mais pobre da América, né, já sofria antes da catástrofe de 2010 e após o ocorrido, grande parte da população evadiu a nação, né? Em todos os casos, em todos os casos de imigração, as pessoas buscam uma qualidade de vida melhor, com melhores empregos, segurança, estabilidade financeira, né? Isso ocorre no caso do Haiti e da Venezuela, tá? Então aqui, ó, perceba que eu trouxe aqui, ó, a afirmação, causas da imigração. Então aqui eu falo, ó, é importante destacar os motivos que levam o deslocamento, né, dos latinos ao Brasil. Então aqui eu trouxe, né, afirmei que há uma saída, né, dos latinos para o Brasil, tá bom? E aqui, ó, eu trago as causas, né? Então aqui, ó, causas que trouxeram os venezuelanos, né? A crise, né, que assola o país, né? Já os haitianos vieram por causa do terremoto, tá bom? E eu vou reforçar isso, né? Então, através de argumentos. Então, aqui, ó, eu trago exemplos, né, para reforçar essa argumentação. Então, aqui, ó, exemplo, né? O quilo de carne não compra nem, na verdade, aqui, o salário mínimo não compra nem 1 quilo de carne, tá? Então, eu trago isso como exemplo para reforçar a argumentação de que essas pessoas estão saindo do seu país para buscar o Brasil, tá bom? Então aqui, ó, estou reforçando a causa da imigração, né? Uma das causas, né? Além disso, né, eu trago aqui outro em relação ao Haiti, tá? Então eu trago como exemplo, né, a catástrofe de 2010, né, que, né, prejudicou ainda mais a condição daquelas pessoas, né, que além de ser o país mais pobre da América, né, ocorreu um terremoto que, né, impactou ainda mais, né, a população de lá. E isso provocou, né, a saída daquelas pessoas para o Brasil também, tá? Certo. Então aqui nesse parágrafo perceba também que tem vários pontos de coesão, tá bom? Períodos pequenos que eu trago conjunções, né, que fazem essa coesão, essa costura entre os períodos, tá bom? Para não deixar a redação muito longa, muito extensa, né, um período muito extenso e acaba cansando a leitura, né, e prejudica problemas de pontuação também, tá? Certo. Aí aqui, ó, falei das causas, né? No mesmo parágrafo, eu tenho que falar das expectativas, tá bom? Então aqui, ó, no finalzinho eu trago as expectativas, tá? Então aqui, ó, busca de melhores empregos, segurança, né, estabilidade financeira, tá bom? E fecho o parágrafo aqui, ó, falando que isso, né, que essas causas, que essas expectativas, né, elas ocorreram tanto com o Haiti quanto com a Venezuela, tá? Certo. Aí no próximo parágrafo, né, eu vou falar do item 2, tá bom? Então aqui, ó, trago outra conjunção, tá bom? Para ligar o parágrafo anterior ao parágrafo seguinte, tá bom? Então aqui, ó, o que eu tenho que falar agora? Dos impactos da imigração para as populações locais, tá? Então aqui, ó, embora o movimento imigratório satisfaça as necessidades daqueles que abandonam seu país, ele, né, o movimento imigratório, impacta a população que recebe os imigrantes, né? Então aqui, ó, retomei palavras-chave, né? Populações que recebem os imigrantes, né? Impactos da imigração, tá bom? Aí continuando. Nesse aspecto, podemos destacar consequências que vão desde a diminuição de postos de trabalho
até aumento da demanda por serviços públicos, em razão do crescimento da população, por exemplo. Tá? Então, eu trouxe a afirmação de que essa imigração causa impactos na população local, né? E argumentei através de exemplos, né? Então, aqui, ó, demanda por serviços públicos, tá bom? Diminuição dos postos de trabalho, tá? Então, você traz sempre uma afirmação e reforça, argumenta em cima de exemplos, de dados estatísticos, de discurso de autoridade, tá bom? De texto legal, tá? Na redação, o legal é sempre trazer exemplos, tá? Porque é o mais fácil, tá? É melhor do que você lembrar de um dado estatístico, tá bom? Certo. E na conclusão, né, a ideia é retomar palavras-chave dos itens, tá bom? E dar uma solução, tá? Então aqui, ó, na conclusão. Diante do exposto, resta claro que as causas da imigração ao norte brasileiro são resultantes tanto de fenômenos naturais quanto de fenômenos econômicos. Assim, por trazer consequências negativas à população local, é necessária uma ação conjunta de países dos países envolvidos, né, visando a eliminação ou diminuição desse fluxo imigratório, tá bom? Então, perceba que nessa conclusão eu retomo palavras-chave dos itens de desenvolvimento, né, e dou uma solução, proponho uma solução para esse problema, né? Então aqui, ó, a proposta de solução, né? Ação conjunta dos países envolvidos, né? Tanto o Brasil quanto os países de onde vêm esses imigrantes, tá bom? Então aqui, ó, para eliminar ou diminuir esse fluxo migratório, né? Ação conjunta desses países, tá bom? Então, é basicamente isso, tá? A introdução traz o tema, palavras-chave dos itens, item 1, item 2, se tiver item 3, tá bom? Primeiro parágrafo de desenvolvimento, você traz uma afirmação sobre o item, né? E reforça através de exemplos, dados estatísticos, tá bom? Discurso de autoridade, texto legal, tá? Próximo parágrafo, fala do item 2, né? Mesma coisa, traz uma afirmação, né, sobre esse item, né? E reforça sua argumentação, né, para convencer o leitor. Então traz exemplos, discurso de autoridade, né, dado estatístico, tá bom? Beleza. E na conclusão, você retoma os itens, né, palavras-chave, e dá uma solução, tá bom? Além disso, né, trazer períodos pequenos, tá bom? Para não prejudicar a coerência textual, né? E a pontuação, tá bom? E além disso, traz pontos de coesão, né? Coesão, costura entre os parágrafos e entre os períodos, tá bom? Então traz sempre ali conjunções, né? Conjunções aqui, ó, aditivas, tá bom? Então, além disso, né? Conjunções conclusivas, então aqui, ó, diante do exposto, assim, tá bom? Conjunções adversativas, então aqui um embora, né, que contradiz, que contrapõe uma ideia anterior, tá bom? Então é basicamente isso, tá bom? Além disso, ó, respeito às margens, tá? Então aqui, ó, vai até o final da linha, tá? Aqui, ó, quando houver um erro de escrita, né? A forma correta de retificar esse erro é só trazer uma linha no meio, tá? Então, risca a palavra no meio, né? Só um risco na horizontal e escreve novamente, tá bom? Então, aqui, ó, isso aqui é considerado uma retificação correta do erro, tá? Errei a palavra, risca ela no meio e escreve novamente, tá bom? Tá? Então, aqui, ó, vamos agora para a sua redação, tá? Então aqui, né, tem alguns pontos que eu destaquei, tá bom? Que merecem
correção na próxima redação que você for fazer, tá? Então aqui, ó, você começa aqui, ó. Regimes ditatoriais independentes da ideologia a qual pertencem, desastres ambientais e gestões públicas corruptas contribuem diretamente para a maximização da pobreza, desvalorização da moeda, resultando em um colapso nacional e até mesmo internacional em casos extremos. Tá? Então perceba aqui pela minha leitura, né, que eu cheguei a cansar, tá, de ler. Por quê? Porque é um período muito longo, tá bom? Então aqui, ó, período muito longo faz com que a leitura seja cansativa, tá bom? E além disso, né, fica sem sentido, fica, né, você se perde nas palavras e fica um texto sem sentido, sem coerência, tá bom? Então aqui, ó, 5 linhas, né, sem nenhuma quebra, tá bom? Isso fica cansativo, tá? Então aqui, ó, pegando essa outra relação como referência, aqui, ó, 6 linhas, aqui tem 3 períodos dentro dessas 6 linhas, tá? Então aqui, ó, 2, 3 pontos, tá bom? Cada ponto, um período, tá? Na sua redação, tá? Então aqui, ó, fica cansativo, tem problemas de pontuação, porque período muito longo. Então a ideia, quebra o período, pontua, traz um recurso coesivo, tá bom? Então traz uma conjunção, né? Uma conjunção aditiva, adversativa, né? Concessiva, tá bom? Explicativa, tá? Conclusiva, tá? Para, né, quebrar o período e deixar uma leitura mais harmoniosa, mais tranquila, tá? Senão fica uma correria só, tá? Então aqui, ó, vou ler aqui outro parágrafo seu, tá? Então aqui, deixa eu pegar aqui esse aqui, o terceiro parágrafo, né? No Brasil, a chegada de haitianos, venezuelanos, bolivianos, assim como a chegada de mexicanos nos Estados Unidos em busca de moradia, empregos formais, informais e até mesmo ilegais, tornado, não tem, não tomados pela realidade, compostas de percalços estruturais, tá? Então, eu tive até dificuldade em algumas palavras aqui, tá? Mas perceba que, né, nessa leitura tem que parar para respirar porque fica muito longo, tá? Então a ideia, como eu falei, é trazer períodos pequenos, tá? Traz um período pequeno, pontua, traz um recurso coesivo, né? E continua falando, tá bom? Para ficar uma leitura mais agradável, tá? Beleza. Mas, além disso, aqui, ó, na sua introdução, tá? É uma introdução sem objetividade, tá bom? Então, não abordou nenhum tema, tá? Então, aqui, ó, perceba que esse primeiro parágrafo seu é praticamente descartável. Por quê? Porque ele não retoma nem o tema, nem os itens, né? Então, aqui, ó, nesse primeiro parágrafo, você não falou de imigração, tá bom? Não falou de causas da imigração, não falou de expectativas, não falou de impactos, tá bom? Então, aqui, ó, regimes ditatoriais independentes da ideologia, né? Aí você fala aqui desastres ambientais, gestão pública corrupta, né? Aí blá blá blá, né? Resultam em colapso nacional e até mesmo internacional em casos extremos, tá? Então, você não retomou nada ainda de imigração, de causas da imigração, de expectativa dos imigrantes, tá? Então, isso é praticamente uma fuga ao tema, tá? Porque você não trouxe ainda nada que falasse sobre o tema, né? Ou sobre os itens dele, tá? Então, como eu falei na introdução, traz palavras-chave do tema, dos itens e contextualiza tudo, tá bom?
Beleza, aí você continua. Situações debilitosas como estas ferem princípios fundamentais como a dignidade da vida humana, põe cidadãos na posição de luta para a sobrevivência, tá bom? Até aqui você também não falou nada ainda sobre imigração, né? Causas da imigração, impactos da imigração, tá? Então até aqui a sua redação só enrolou, né? Não falou nada sobre o tema, tá bom? Beleza. Aí aqui, ó, tá? Deixa eu já pontuando alguns erros aqui, tá? Então aqui, ó, o estas, aqui, tá? Estas é um pronome catafórico, tá? Então ele retoma o que vem depois, tá? Como a sua ideia aqui era retomar uma ideia anterior, é, então o ideal era usar essas aqui, tá? Porque essas, esses, isso, né? É catafórico, né? Retoma, na verdade é anafórico, né? Retoma o que vem depois, o que veio antes, tá bom? Anafórico, tá? Então a ideia era usar essas aqui porque você está retomando o que veio depois, tá? O estas é catafórico, remete ao que vem depois, tá? Tá? Então, essa retoma o que veio antes, estas faz referência ao que vem depois, tá? Beleza. Aí você continua. No Brasil, a chegada de haitianos e venezuelanos, tá bom? Então, aqui você começou a falar sobre o tema, tá bom? Então, aqui, ó, você demorou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Na nona linha, que você começou a falar sobre o tema, tá? Então, isso perde em objetividade, tá? Até aqui, até essa linha, é praticamente descartável o que você falou, tá bom? Beleza. Aí você fala, no Brasil, né, a chegada de haitianos, venezuelanos, bolivianos, assim como a chegada de mexicanos nos Estados Unidos em busca de moradia, empregos formais, informais e até mesmo ilegais, são tomados pela realidade compostas de percalços estruturais, né? Então perceba aqui que também é um período longo, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5 linhas sem um ponto aqui no meio, tá? Então, isso causa cansaço na leitura, né? Causa incoerência, né? Fica um texto sem sentido. Então, a ideia pontua, traz um recurso coesivo, né? Uma conjunção e continua falando, tá? Então, além disso, né? Aqui, ó, esse último trecho aqui, né, ele é muito genérico, né? Então você fala aqui, ó, não não tomados pela realidade composta de percalços estruturais, né? Mas que percalços são esses, né? Fica meio, né, meio amplo, genérico, né? Fica bem aberto a ideias, né? Então cada um pode, cada leitor pode trazer, ter uma ideia de que percalços são esses, né? Percalços estruturais, né? Então a ideia era você pontuar, dizer que percalços são esses, tá? Além disso, percalços está escrito de forma incorreta aqui, tá? Então é com C cedilha, tá? Beleza. Além disso, aqui, ó, a ideia do parágrafo aqui era falar das causas da imigração e das expectativas dos imigrantes, tá? Então aqui, ó, você falou só de expectativas, né? Então aqui quando você fala em busca de moradia, emprego, né? Então você está falando aqui das expectativas dos imigrantes, tá? Não falou de causas, tá? Então já vai perder ponto aqui, porque não retomou todo o item de forma completa, tá? Certo. Aí no próximo parágrafo, né, a ideia era falar do item 2, né, impactos da imigração, tá? Então você fala aqui, ó, para os moradores locais das principais cidades fronteiriças, a realidade é composta
de temor pela instabilidade, peraí, para os moradores locais das principais cidades fronteiriças, a realidade é composta de temor pela já instalada escassez de trabalho, segurança, sistema de saúde, tá? Então você fala um pouco aqui, tá bom? Sobre os impactos da imigração, tá bom? Mas falou de forma bem curta, tá bom? Não deu exemplos, tá? Então você afirmou sobre o item, tá bom? Até abordou um pouco aqui, né? Trabalho, segurança, instabilidade, tá? Mas aqui, ó, em comparação ao item um, tá bom? E o item 2 aqui, ó, perceba que você falou pouco do item um, do item 2, tá bom? Isso prejudica também na sua nota, tá? Certo. Aí, na conclusão, a ideia é retomar os itens de conclusão, né? As palavras-chave, né? E trazer uma solução para esse problema, tá? Então aqui, ó, você fala: as autoridades que, ao perceberem o cenário que se desenvolve, ao invés de promoverem uma política externa humanitária de preparar-se para o impacto que causar-se-ia no país, disseminam discursos xenófobos. A falta de programas assistenciais para esses refugiados os coloca em situação de marginalização social, o que contribui para o aumento de índices como violência e pobreza, tá? Então aqui, né, uma redação bem incoerente também, falta sentido ainda, tá? Então a ideia também é quebrar os períodos, quebrar o parágrafo em períodos menores, tá? Trazer pontos de coesão textual, tá bom? E, além disso, né, você não trouxe uma solução para o problema, tá bom? Além disso, tem alguns problemas microestruturais, tá? Então aqui, ó, essa vírgula, ela é usada de forma indevida, porque aqui, ó, tem uma oração adverbial restritiva. Então aqui, ó, a vírgula antes do que só é usada quando for, né, quando introduzir um texto explicativo, tá bom? Você está introduzindo um texto restritivo, tá? Então a ideia é não usar a vírgula, tá? Por que é restritivo? Porque você aqui, ó, não são todas as autoridades, mas somente aquelas que percebem um cenário, tá? Além disso, aqui, ó, você usa uma vírgula aqui, né, para separar o sujeito, né, do seu predicado. Então, a ideia também é não separar, não usar a vírgula para separar o sujeito do predicado, nem o verbo de seus complementos, tá bom? Além disso aqui, ó, você poderia também, né, nesse ponto aqui, ó, usar um recurso coesivo, tá bom? Então você poderia usar aqui, ó, nesse sentido, a falta de programas, tá bom? E por fim, né, você deixou muito espaço em branco. Então aqui, ó, o máximo de 30 linhas, tá? Então você deixou 9 linhas sem escrever, tá? Então isso prejudica a sua redação também, tá? Então é isso, anda, né? Esse vídeo ficou um pouco longo, tá? Porque eu quis detalhar bem, tá bom? Como você desenvolver a sua redação, tá? E também fiz a correção da sua redação, tá? Então aqui, ó, além disso, ó, eu esqueci de falar, tá? Então aqui, ó, respeito às margens também, tá? Então aqui, ó, a ideia é ir até o final da linha, tá?
Então, aqui, ó, tem alguns pontos de desrespeito às margens, tá? Se eu pegar outra redação aqui, ó, então aqui, ó, vai até o finalzinho da linha, tá bom? Aqui, ó, outra redação aqui, ó, também, ó, com muito respeito à margem, tá? Então, a ideia é ir até o final da linha, tá? Porque isso tira ponto também, tá? Então, dicas para a próxima redação, tá? É isso, né? Na introdução, retoma palavra-chave do tema, dos itens, né? Contextualiza tudo, tá bom? Próximo parágrafo. Reserva só para o item 1, né? Traz a afirmação, argumenta sobre essa afirmação, tá bom? Próximo parágrafo. Item 2, né? Fala só sobre o item 2, traz a afirmação, argumenta sobre o item, tá bom? E na conclusão você traz uma solução para esse problema, né? Retoma os itens e traz uma solução, tá? Não esquecer, né, de trazer períodos pequenos, com pontos de coesão textual, tá bom? Além disso, respeito às margens, tá bom? E basicamente isso, tá? A letra você pode melhorar um pouco também, tá? A letra é legível, tá bom? Mas você pode melhorar um pouco, tá? A minha redação, tá? Como a minha letra não é tão boa, tá? Eu optei por fazer em letra de forma, tá? Que é aceito por todas as bancas, tá bom? Então você também pode, se necessário, se você achar que convém, você pode escrever em letra de forma, tá? Então, a diferença é só que na letra maiúscula você dá um destaque maior. Então aqui, ó, deixa a letra maior, tá? Então é isso, Anda. Desculpa aí pelo vídeo longo, tá? Mas nessa primeira redação era necessário, né, destacar todos esses pontos, tá? Use as dicas que eu passei nessa correção, tá? Nas próximas redações que você fizer, tá? Não vou dar nenhuma nota para essa primeira redação sua, tá? Porque ela realmente foi usada só como parâmetro para a gente ter uma ideia de se valia a pena você iniciar agora essa preparação para a redação ou só depois, tá? E como conclusão, né, que eu tiro disso é que você realmente precisa estudar a redação e escrever a partir de agora, tá? Então é isso, continue firme, o concurso está vindo aí, tá? Então, preparação agora num ritmo bom, tá? Tanto da prova objetiva quanto da prova discursiva, tá? Então é isso, até mais e bons estudos.